Boa tarde. Oi, oi. Oi, Lari. Opa, peraí. O Gustavo tá entrando. Vamos lá. Página 369. Exercício 1. Ai, telinha amarela. Bom, vocês anotaram o que eu pedi para vocês anotarem, que é a formulazinha do ângulo externo de um polígono, a formulazinha do ângulo interno de um polígono e como encontrar o ângulo central. Essa telinha amarela me persegue, daqui a pouco ela aparece. Vocês fizeram isso, porque a gente precisa dessas informações para poder fazer o exercício. Bom, então vamos lá. Exercício 1, página 369. Nós temos dois polígonos aqui, tá? Da figura, e eles são regulares. A fórmula eu não anotei? Então, peraí. Vou passar de novo. Deixa eu ver aqui. Qual slide está? Não é esse. Também não é esse. Deixa eu ver. Ah, tá. Já passou. Aqui, ó. Ângulo interno. 180 graus vezes número de lados menos 2 sobre número de lados. É essa formulazinha aqui. É a formulazinha para encontrar o ângulo interno. É uma formulazinha que vocês viram aí ano passado. Ok? Agora, anotem a formulazinha do ângulo externo. Essa aqui, ó. 360 graus dividido pelo número de lados. Anotem. Ok? E aí, nós vamos para o exercício. Temos aqui dois polígonos regulares formando essa figura, tá? O que significa que se eles são regulares? É porque todos os seus lados e todos os seus ângulos internos são iguais. Muito bem. E aí, além de eles serem regulares, eles são congruentes entre si. Então, os ângulos internos desse polígono têm o mesmo valor do ângulo interno desse polígono e os lados também são todos iguais desse polígono para este polígono aqui. Eles são idênticos. Muito bem. O que a gente precisa descobrir aí? No item A, a gente precisa definir qual é a medida de um ângulo externo desse polígono. Desses polígonos, porque eles são iguais, né? E a medida de um ângulo interno. Bom, nós já temos a formulazinha do ângulo externo e nós já temos a formulazinha do ângulo interno.
Vou dar um minutinho para vocês me informarem quanto que vale aí a medida de um ângulo externo. Primeiro o externo, depois a gente faz o interno. Isso. Muito bem. Vitória, você escutou? Tá tão baixinho. Tá passando mesmo. Faz tempo, né? O que aconteceu com o gás? Bom, ângulo externo é só pegar 360 graus e dividir pelo número de lados. Como esse polígono, os dois polígonos são polígonos que têm 10 lados, então a gente divide por 10. 360 dividido por 10 dá 36 graus. Então, essa é a medida do ângulo externo, de um dos ângulos externos, mas tem vários ângulos externos aqui, né? Tudo bem? Agora, eu quero a medida do ângulo interno, de um ângulo interno. São todos iguais mesmo? Quanto que é a medida aí de um ângulo interno? Isso. Muito bem. A gente vai utilizar a formulazinha do ângulo interno. Então, é 180 graus vezes número de lados menos 2 sobre número de lados. Nós temos 10 lados, né? Então, o N vai ser substituído por 10. Aqui a gente tem 10 menos 2, 8. 8 vezes 180 dividido por 10 dá 144 graus. Então, o valor do ângulo interno é de 144 graus. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Tá. Aí, no item B, a gente tem que definir o valor de alfa, o valor de beta e o valor de teta. Tá? Esses três ângulos aí. Temos estratégias para definir. Olha, vou fazer o seguinte. Tenta encontrar alfa primeiro. Vou dar um minutinho só também, tá? Para ver se vocês encontram o valor de alfa. Não. Não é equilátero, é isósceles. Tá com cara de equilátero, né? Isso. Isso mesmo. Gente, o alfa nada mais é que a medida de dois ângulos externos. Se a gente traçar aqui, ó, essa reta, isso, a gente tem dois ângulos externos, um ângulo externo desse polígono e um ângulo externo desse polígono, que são iguais, né? Os dois medem o mesmo valor. Então, a alfa é a mesma coisa que dois ângulos externos. E a gente já sabe o valor dos ângulos externos. Cada ângulo externo vale 36. Então, se eu tenho dois
ângulos externos, eu tenho 2 vezes 36, que dá 72 graus. Então, alfa vale 72 graus. Beleza? Entenderam aí como é que foi encontrado o alfa? Para encontrar o beta, ficou mais fácil. Pronto, eu peguei 144, você isso também super funciona. Olha que interessante, a Larissa fez o seguinte. Ela sabe o valor desse ângulo interno aqui, que é 144. Ela sabe o valor desse ângulo interno, que também é 144. Aí ela pensou, bom, 144 mais 144 mais o alfa tem que dar 360. Então, o alfa tem que valer quanto para essa soma aqui? A Vitória também fez isso? Muito bem. Super certo. Ó. Aí o alfa tem que ser quanto para dar o 360? 72. Muito bem, meninas. Arrasaram. Agora o beta. O beta é fácil também, hein? A gente já tem o alfa. Não. Ele não é um ângulo externo. Essa reta aqui, ó, não é continuação de nenhum lado. Ó. Essa reta não é continuação dessa nem dessa. Então, não é ângulo externo. Isso. Certinho. Ó, vamos pensar que aqui a gente tem um triângulo que é isósceles. Por que é isósceles? Porque esse lado aqui é igualzinho a esse, né? Ambos são os lados desse polígono que são iguais. Isso. Então a gente sabe que aqui é alfa, aqui é beta. Se esse lado é igual a esse, quer dizer que aqui também é beta. Nossa, será que eu consegui desenhar um beta aqui? Nossa senhora, mas enfim, aqui também é beta. Porque isso é um triângulo isósceles. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, eu tenho alfa mais 2 betas é igual a 180. O alfa a gente já tem, o alfa vale 72. Então, é só isolar o beta. Vou tirar esse 72 aqui e vou jogar para o outro lado. Ele vem negativo. 180 menos 72, 108. Agora eu vou dividir por 2, né? Porque esse 2 que está multiplicando aqui vai para o outro lado, dividindo. 108 dividido por 2, 54 graus. Então, o beta vale 54 graus. Tudo jóia para o beta aí? Todo mundo entendeu de onde saiu esse beta? Tá, então agora vocês precisam encontrar o θ. Isso mesmo. Deixa eu ver só se mais alguém vai encontrar.
Vamos lá, mesma estratégia aí do beta, praticamente. Ó, vamos fazer então. Ah, é verdade, parabéns. Eu já usei as notas. Ó, a gente tem aqui um triângulo isósceles também. Por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse, já que são lados do polígono regular aqui. Então, se esse lado é igual a esse, quer dizer que esse ângulo é igual a esse aqui. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. E quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é o ângulo interno desse triângulo. Desculpa, desse polígono, que a gente já tem, a gente calculou no item A, né, o valor do ângulo interno. O valor do ângulo interno mais 2 θ é igual a 180. O ângulo interno a gente já tem que vale 144. Então, eu vou tirar ele daqui, vou jogar ele para o outro lado. Ele vai vir subtraindo. 180 menos 144 dá 36. Falta só tirar esse 2 para deixar o θ sozinho. Então, eu vou tirar esse 2 daqui. Ele está multiplicando, ele vai vir dividindo. 36 dividido por 2, 18. Então, θ vale 18 graus. Tudo bem para o θ? Também? Nossa, por que eu sou prova de física? Estava muito difícil. Você achou difícil? Tava nada. Deixa eu só descompartilhar, compartilhar de novo, por causa da minha tela amarela de sempre, minha querida amada. Bom, então fizemos o A e o B, muito bem. O que eu falei para vocês? Que eu ia dar uma acelerada aí na parte da teoria, uma sintetizada, uma resumida para a gente chegar direto ao ponto. Depois desse exercício, a gente tem falando sobre o apótema de um polígono regular. E aí vai chamar a atenção da gente em alguns pontos e tudo mais. O que eu quero que vocês cheguem é nessa parte aqui, ó, da página 371. Que está dizendo aí sobre o que é o apótema de um polígono regular. Já está sintetizando a história. Tá? Apótema de um polígono regular é todo segmento com uma extremidade no centro do polígono e a outra no ponto médio de um de seus lados. Então, pode ser de qualquer lado, tá? Aqui está falando sobre o lado AB, ó, então é um segmento do centro do polígono até o ponto médio desse lado, fazendo com que esse segmento e este lado sejam perpendiculares. Então, eles têm um ângulo de 90 graus aí entre si. Ok? Então, ó, observe que o apótema é perpendicular ao lado e coincide com o raio da circunferência inscrita do polígono regular. Se a gente tivesse um raio, uma circunferência inscrita, tá vendo a parte tracejada? O apótema nada mais seria do que exatamente o raio, né? Porque é a distância do centro até a superfície. E aí, nesse itemzinho 3, ele pergunta uma coisa interessante. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Se um polígono tem N lados, quantos apótemas ele possui?
E aí, isso, exatamente. Se um polígono possui n lados, então ele possui n apótemas, porque a gente consegue fazer a distância do centro até o ponto médio de cada lado. Então, se um polígono tem 10 lados, eu consigo fazer um segmento do centro para cada um dos 10 lados, tá? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, você falou 8 por causa desse? Esse aqui tem 8, então esse aqui vai ter 8. Nossa, eu sou muito boa no livro, eu já falei isso para vocês, que é a minha capacidade. Então, eu consigo fazer um apótema aqui, um apótema aqui, um apótema aqui, para cada lado. Então, se um polígono tem 6 lados, eu tenho 6 apótemas. Se um polígono tem 8 lados, ele tem 8 apótemas. Se um polígono tem 3 lados, ele tem 3 apótemas. Sempre o número de apótemas vai coincidir com o número de lados do polígono. Tudo bem? Vocês identificaram isso? Sim? Então, peguem régua, esquadro, para a gente ir para o exercício 2. Ele é bem simplesinho, bem básico, só usando aí régua e esquadros. Peguem aí. O que a gente vai fazer nesse exercício 2? Nós temos esse polígono aqui, que é um decágono, ok? E nós temos que determinar o centro do decágono. Então, encontrem aí o centro do decágono. Encontrar no centro do decágono. Qual a estratégia que vocês utilizaram? Eu fiz o seguinte. Tracei aqui. Sobre isso. Nossa, vocês são os mesmos que eu. E poderia ter traçado os outros, mas você traçou exatamente os mesmos segmentos que eu, BG e EJ. Tracei aqui BG e EJ e marquei o meia. Pode, super certo. Então, muito bem. Esse é o item A, está feito o item A. Era só para encontrar o centro do decágono. Agora, vocês vão construir um apótema desse polígono. Gente, nós temos um polígono de 10 lados. Vocês têm 10 opções para construir aí apótema. Porque um polígono de 10 lados possui 10 apótemas. 10 segmentos de distância do centro até o ponto médio do lado. Se tem 10 lados, 10 apótemas, tá? Vocês podem escolher qualquer lado aí e marcar o apótema. Tudo certinho. Eu não lembro qual que eu marquei. Vamos ver. Qual segmento foi o escolhido? Ah, foi o CD. Escolhi o CD. Por quê? Não sei.
mas vocês podem escolher qualquer um. Encontrem o ponto médio do segmento escolhido e podem traçar a distância do centro até o ponto médio. É um dos apótemas. Ó, então, esse lado é igual a esse lado. Porque marcamos o ponto médio e dividimos o lado em 2 pedacinhos iguais. Marcaram? Quando você terminar de marcar... Ah, não, deixa eu só terminar agora. Gente, e aí, vivos? Conseguiram marcar o apótema? Alguém ficou com dificuldade? Me fala que eu tento demonstrar aqui de novo. Vivos? Tá. E aí, muito bem. Então, basicamente é isso, entender o que é um apótema, como construir um apótema. Isso que é para concluir aí no exercício 2. Saber o que é um apótema, conseguir construir um apótema. Sucesso, check. Próxima história. Na página seguinte, nós temos relações métricas em polígonos regulares. Então, vocês podem ver o seguinte, acompanhem na apostila de vocês. Na página 372, nós temos um quadrado, que é um polígono regular, inscrito em uma circunferência. Todos viram? Na página seguinte, na página 373, nós temos um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Vou mostrar para vocês aqui, peraí. Viram? E na outra página, na página 374, a gente tem um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Então, são 3 páginas, cada página com um polígono regular diferente inscrito em uma circunferência. Tudo bem? Até então? E aí, o que acontece? Foi que foi para vocês, eu vou dar aí uma sintetizada mais rápida. Em cada página, então na página do quadrado inscrito em uma circunferência. Na página do quadrado, a gente vai encontrar a formulazinha do apótema do quadrado, relacionando esse apótema do quadrado ao lado do quadrado e relacionando esse apótema do quadrado ao raio da circunferência. Então, nós encontraríamos uma formulazinha do apótema relacionando ele ao lado do quadrado. Então, o apótema do quadrado é igual ao lado vezes alguma coisa. E uma formulazinha do apótema do quadrado relacionando ao raio. Então, o apótema do quadrado é igual a raio vezes alguma coisa. Tá? Tudo bem? Além disso, nós encontraríamos uma formulazinha relacionando o lado do quadrado com o raio da circunferência. Isso. Tudo bem? Mesma coisa para parte da página 373. No hexágono regular, nós encontraríamos formulazinha do apótema e do lado do hexágono relacionando aí ao raio. E na página seguinte, nós encontraríamos também uma fórmula, mais de uma formulazinha pronta, relacionando o apótema ao lado e ao raio da circunferência.
Aí, na página 375, vou chegar lá, tô chegando, peraí que eu tô chegando. Na página 375, vocês estão vendo que tem aí três tabelinhas, uma sobre o triângulo equilátero, outra sobre o quadrado e outra sobre o hexágono regular. Nós vamos inserir as formulazinhas nessas tabelinhas. Então, aquilo que nós encontraríamos nas páginas anteriores, nós teríamos que colocar aqui nessas tabelinhas. Então, eu estou sintetizando para vocês e eu já vou passar para vocês essas formulazinhas prontas, que nós encontraríamos lá analisando, fazendo uma super análise para cada figura. Tudo bem? Vocês entenderam o que são essas três páginas e o que é essa quarta página aqui? Ela já é a síntese dessas três que passaram. Ok? Então, vamos começar com o triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero é o valor do raio da circunferência que ele está inscrito, vezes raiz quadrada de 3. Então, vocês coloquem aí. Se vocês acharem melhor, vocês podem colocar L e um 3 aqui embaixo. Igual tá aqui, ó. É porque para mim fica muito difícil montar esse 3 aqui embaixo, então eu coloquei 100. Mas se vocês acharem interessante, podem colocar. O que significa esses três lados? É para dizer que isso aqui é o lado do triângulo, que é um polígono de 3 lados. Tá bom? E o apótema, qual é a formulazinha do apótema? Aqui é a mesma coisa, vocês podem colocar o 3. O apótema de um triângulo equilátero é o valor do raio da circunferência que ele está inscrito sobre 2. Ou é lado, raiz quadrada de 3 sobre 6. Tem essas duas opções. Vocês vão utilizar aquela que couber melhor no exercício que vocês forem fazer. Então, o exercício que você está fazendo é de um triângulo que está inscrito numa circunferência e você só tem o valor do raio e precisa definir o apótema, é mais fácil utilizar essa formulazinha aqui. Mas se o exercício que você está fazendo, o triângulo não está inscrito em nenhuma circunferência, a gente não tem o valor do raio, a gente só tem o valor do lado, então é melhor usar essa formulazinha aqui. Tudo bem? Então, tem essas duas opções. Lembra que eu falei para vocês? Ia ter uma relacionada ao raio e uma relacionada ao lado. Tudo bem para o triângulo equilátero? Anotaram? Vamos para quadrado. O lado do quadrado é o raio da circunferência que ele está inscrito, vezes raiz quadrada de 2. Podem colocar um 4 aqui também, tá? Se vocês acharem melhor. O apótema do quadrado, a gente também vai ter duas opções. Uma relacionada ao raio, que aí é raio, raiz quadrada de 2 sobre 2. E outro que é relacionado ao lado. O apótema de um quadrado é lado sobre 2. Então, temos essas duas opções.
hexágono regular. O lado do hexágono é exatamente o valor do raio da circunferência em que ele está inscrito. O apótema de um hexágono regular é raio raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Mesma coisa, né? Porque o lado é igual ao raio, então as fórmulas são idênticas aí. Aí, gente, essas tabelinhas, essas informações que vocês vão utilizar nos exercícios, tá? Então, acho que não vai dar tempo da gente fazer os exercícios, talvez nem começar, mas vocês podem ir fazendo aí no intervalinho. E no exercício 3, que tem 1, 2, 3, 4 itens, vocês vão utilizar essas informações. Vocês vão analisar quais formas são as melhores aí para serem utilizadas durante a resolução de cada exercício. Tá? Tudo bem aí? Opa, fiz demais. Então, vamos introduzir o exercício 3. Na figura abaixo, os pontos O1 e O2 são centros do triângulo equilátero ABC e do hexágono regular BCDEFG, respectivamente. Então, O1 é o centro do triângulo e O2 o centro do hexágono. A distância entre O1 e O2 é 4 raiz quadrada de 3. Vocês enxergam que essa distância aqui nada mais é que a soma do apótema do triângulo mais o apótema do hexágono? Então, olha, o apótema do triângulo mais o apótema do hexágono é igual a 4 raiz quadrada de 3. Já dá para identificar isso aí. Bom, no item A, ele pede para a gente calcular a medida do lado de cada polígono. O que também dá para identificar é que esse lado aqui do hexágono é exatamente o mesmo lado do triângulo. Então, o lado do hexágono é igualzinho o lado do triângulo. Então, a gente tem aqui, ó, primeira informação que eu já tinha falado para vocês, o apótema do triângulo mais o apótema do hexágono é igual a 4 raiz quadrada de 3. E nós temos que o lado do triângulo é igual ao lado do hexágono. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá na tabelinha da página anterior e vão encontrar o apótema do triângulo utilizando o lado. Vocês vão encontrar o apótema do hexágono utilizando o lado. E aí vocês vão ter, como ó, o lado do triângulo é igual ao lado do hexágono, eu chamei os dois de L mesmo, não diferenciei, porque são iguais. Vocês vão ter uma equação onde apenas tem o L como incógnita. E aí vocês vão definir o valor do L, o valor do lado, tá? Mas a gente continua na próxima aula. Tentem aí no intervalinho, tentem depois também, quando vocês puderem. E amanhã a gente continua, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus. Até mais.